Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. 2024 foi um ano desafiador. Acontecimentos que marcaram o Brasil e o mundo. É verdade, Tiago. O mundo foi às urnas. Eleições gerais definiram novos governantes em diversas partes do planeta. Na Venezuela, Nicolás Maduro se manteve no poder sem divulgar resultados oficiais das eleições. A natureza mostrou toda a força com prejuízos enormes em todo o mundo. No sul do Brasil, fortes chuvas provocaram enchentes sem precedentes. A capital do Rio Grande do Sul e mais 470 cidades do estado foram afetadas, deixando destruição e mais de 180 mortes. Brasil sob censura. Em queda de braço entre Supremo e o bilionário Elon Musk, rede social X fica suspensa por mais de um mês no país. Em uma vitória surpreendente, Donald Trump volta à Casa Branca em 2025. Crise na América Latina. Na Bolívia, a tentativa de golpe frustrado chama a atenção internacional. Cidade Luz, sede dos Jogos Olímpicos. Estrelas do esporte nacional brilham e as atletas brasileiras mostram a força feminina com a conquista de 3 medalhas de ouro. Inflação cede nos Estados Unidos e na Eurozona. No Brasil, o movimento contrário eleva a taxa básica de juros e o dólar ultrapassa os R$ 6 pela primeira vez na história. A morte de Silvio Santos, um dos maiores comunicadores do Brasil, encerra uma carreira de mais de 60 anos, dando adeus às colegas de trabalho. Te convidamos para rever esses e outros assuntos que foram destaque nesse ano de 2024. É agora, na retrospectiva Pix TV. Em 2024, cidadãos de todo o mundo foram às urnas para definir novos governantes, como Reino Unido, Portugal, Índia e França. A natureza mostrou toda a força na forma de erupções vulcânicas, furacões e terremotos que deixaram vítimas e prejuízos enormes. O ano de 2024 começou com a natureza mostrando toda a sua força na região central do Japão, afetando cidades como Ishikawa e Suzu. Logo no primeiro dia, um forte terremoto de magnitude 7,5 e suas réplicas devastaram grandes áreas, destruindo prédios, estradas e causando incêndios. Foram mais de 150 vítimas confirmadas e danos avaliados em até 17,6 milhões de dólares. Fortes tremores também foram sentidos na primeira metade do ano em Taiwan por 2 vezes, no início e no final de abril, e até mesmo em um raro episódio nos arredores de Nova York, interrompendo uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. A natureza também se manifestou na forma de erupções vulcânicas, com várias registradas na Islândia, situada entre as placas tectônicas da Eurásia e da América do Norte, uma das mais ativas regiões vulcânicas terrestres, com 33 vulcões ou sistemas vulcânicos listados como ativos. Na Indonésia, localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma situação semelhante. Diferentes vulcões mostraram sua força ao longo do primeiro semestre, obrigando milhares de moradores a deixarem suas casas. Na segunda metade do ano, o Monte Levottob Lak-Lak entrou em erupção, deixando uma dezena de mortos no leste do país. Nos Estados Unidos, a temporada de furacões foi bastante agitada, com o Beryl, Milton, mas nenhum que se comparasse ao Helene, o segundo mais letal da história no país. Ao todo, foram mais de 200 mortos nos estados da Geórgia, Flórida, Tennessee, Virgínia e Carolinas do Norte e do Sul. Mais de 150 pessoas morreram na passagem do tufão Yagi pelo Vietnã, que causou deslizamentos de terras e inundações em várias áreas. Tailândia, Laos e Myanmar também foram afetados. Um cenário que quase todo mundo teve que conviver foi o calor extremo. Na Índia, os termômetros chegaram perto dos 50 graus Celsius.
Na Arábia Saudita, durante o Hajj, maior peregrinação do islamismo, quando os fiéis vão até a cidade de Meca, mais de 1.300 peregrinos morreram por conta das altas temperaturas. A temporada de calor também foi fatal no México, onde cerca de 150 pessoas morreram em um intervalo de menos de 3 meses. No espaço, uma antiga conhecida é novamente um grande objetivo. A Lua, mais uma vez, está no radar das agências aeroespaciais de todo o mundo. Uma sonda japonesa chegou à superfície lunar a 55 metros de seu objetivo inicial, um altíssimo grau de precisão, fazendo do país o 5º a chegar ao satélite natural da Terra. A sonda chinesa Chang'e 6 foi além e conseguiu obter amostras coletadas no lado oculto da Lua, algo inédito na exploração espacial. Uma sonda privada americana que transportava instrumentos científicos da NASA também explorou a Lua, parte da preparação dos Estados Unidos antes de enviar a missão Artemis, na qual planeja levar novamente astronautas para o satélite. O setor privado tem ganhado cada vez mais destaque no segmento aeroespacial americano, principalmente com SpaceX e Boeing. Ambas alcançaram grandes feitos, mas também colecionaram insucessos, como o mega foguete Starship da empresa de Elon Musk, que se perdeu em seu 3º voo teste, ou como a Boeing, que conseguiu enviar sua primeira nave tripulada Starliner rumo à Estação Espacial Internacional, mas que por problemas técnicos não pôde voltar com astronautas para a Terra. No 5º voo de teste da Starship, um feito inédito foi alcançado. A empresa recuperou o propulsor do mega foguete em uma manobra espetacular, com braços mecânicos se fechando sobre o dispositivo e o imobilizando, permitindo que a nave pousasse precisamente no alvo. Após anos de uma disputa judicial contra o fundador do Wikileaks, Julian Assange, os Estados Unidos chegaram a um acordo com o editor ativista. O australiano foi liberado da prisão no Reino Unido, onde estava desde 2019, depois de 7 anos na Embaixada do Equador em Londres. Processado pelas autoridades dos Estados Unidos por ter revelado centenas de milhares de documentos confidenciais, ele admitiu sua responsabilidade em uma conspiração para obter e revelar informações relativas à defesa nacional americana. Já o destino reservado a Alexei Navalny, no entanto, foi bem diferente. Preso desde 2021 sob acusações de extremismo, o principal opositor russo morreu na prisão conhecida como Lobo Polar, na Sibéria, uma das mais severas da Rússia, onde cumpria a pena de 19 anos de reclusão. Os Estados Unidos e a União Europeia responsabilizaram o governo de Vladimir Putin pela morte do mais famoso opositor do Kremlin. A Rússia também foi palco do ataque mais mortal reivindicado pelo Estado Islâmico na Europa. Os agressores usaram armas automáticas e iniciaram um grande incêndio com líquido inflamável, deixando mais de 140 mortos por ferimentos de bala e por inalarem fumaça em uma casa de shows no subúrbio de Moscou. Apesar do grupo jihadista ter assumido a autoria do atentado, o presidente Vladimir Putin tentou ligar o episódio ao Ocidente e à Ucrânia, enquanto os serviços de segurança de Moscou prenderam vários suspeitos, a maioria originários de países da Ásia Central que pertenceram à União Soviética. Na monarquia mais famosa do mundo, 2 membros da família real tiveram que lutar contra o câncer. O Palácio de Buckingham anunciou em fevereiro que o rei Charles III foi diagnosticado com a doença e que estava em tratamento. Quase 3 meses depois, o filho de Elizabeth II retomou a agenda oficial. E em janeiro, a princesa Kate foi submetida a uma misteriosa operação abdominal, antes do início de um câncer, sem revelar a gravidade ou o local da doença. Ela foi submetida à quimioterapia, já concluída, e voltou a participar de compromissos oficiais. Eleitores de todo o mundo foram chamados às urnas para definir novos representantes. Na Índia, país mais populoso do planeta, o chefe de governo Narendra Modi venceu as eleições gerais, mas perdeu a maioria parlamentar pela primeira vez em uma década. Outro líder reconduzido ao seu cargo foi o presidente russo Vladimir Putin, em uma vitória considerada histórica.
No poder há 25 anos, ele recebeu mais de 87% dos votos, segundo o órgão eleitoral. O único opositor que tentou disputar o pleito teve a candidatura invalidada pela comissão. A população de Taiwan também optou por seguir a política que vinha sendo colocada em prática e elegeu Lai Ching-te para presidente. Antes vice-presidente, ele é considerado pela China como um separatista perigoso e defende a independência da ilha, um território que oficialmente faz parte da China, mas possui um governo distinto desde 1949. Em Portugal, após 8 anos de governo socialista, as eleições legislativas marcaram uma virada na política nacional. Luís Montenegro, que liderou a Aliança Democrática de Direita Moderada, foi nomeado primeiro-ministro do país, mas governa em minoria, negociando com a extrema-direita, que se tornou a terceira força no país. Outro país que mudou de direção após eleições legislativas foi o Reino Unido. O Partido Trabalhista superou os conservadores em uma vitória esmagadora e Rishi Sunak foi substituído por Keir Starmer como novo primeiro-ministro britânico. Na França, o presidente Emmanuel Macron antecipou as eleições legislativas após uma vitória esmagadora da extrema-direita nas eleições europeias. O partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional obteve quase 1/3 dos votos para o Parlamento Europeu. Nas legislativas francesas, a legenda de Marine Le Pen saiu vitoriosa em primeiro turno, mas enfrentou uma frente republicana no segundo turno. Mais de 200 candidatos a deputado retiraram suas candidaturas para fortalecer os que tinham mais condições de serem eleitos e, assim, frear a extrema-direita. O plano deu certo e a coligação de esquerda, Nova Frente Popular, foi a vencedora, mesmo sem formar maioria absoluta, seguida pela Aliança Governista e o Reagrupamento Nacional como terceira força. No Irã, uma tragédia forçou novas eleições no país. O helicóptero em que o presidente Ebrahim Raisi viajava caiu em uma área montanhosa após enfrentar condições meteorológicas difíceis. Nas urnas, o reformista Massoud Pezeshkian superou o ultraconservador Said Jalili e foi eleito presidente da República Islâmica. O novo mandatário defende uma aproximação entre o Irã e os países ocidentais, com os Estados Unidos à frente, para acabar com as sanções que afetam a economia. Muitos eleitores foram às urnas para decidir os próximos governantes na América Latina ao longo do ano, como México, El Salvador e Uruguai. Mas foi a contestada reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela que chamou a atenção internacionalmente. Outros países viveram crises internas, como o Peru, Haiti e até mesmo a tentativa de golpe de Estado na Bolívia. Empossado em dezembro de 2023 como presidente argentino, Javier Milei enfrentou grandes desafios em seu primeiro ano de mandato. O ultraliberal teve dificuldades para aprovar um pacote de reformas econômicas, batizado de Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos. A proposta original era composta por mais de 600 artigos, mas o documento que avançou no Legislativo tinha 238 e deixou de fora privatizações pretendidas como das aerolíneas argentinas, dos Correios e da empresa de telecomunicações RTA. Nas ruas, protestos e greves foram organizados ao longo do ano para mostrar descontentamento com os rumos do governo. Em outubro, um dado alarmante foi anunciado pelo Instituto Nacional de Estatísticas, o INDEC. Mais da metade da população vive na pobreza, com a indigência chegando a cerca de 18% dos argentinos. O país segue sofrendo com a inflação alta e a recessão econômica. No Peru, o chamado Rolex Gate colocou a presidente Dina Boluarte em maus lençóis. Uma operação lançada pela polícia e Ministério Público apuraram se a chefe de Estado peruana omitiu a declaração de alguns relógios de luxo da marca Rolex. Vários ministros pediram destituição, forçando a chefe de Estado a formar seu terceiro gabinete em apenas 16 meses de gestão. A oposição de esquerda apresentou 2 pedidos de impeachment, mas ambos foram rejeitados pelo Congresso. A crise no Haiti foi ainda mais séria.
uma nova onda de violência levou o então premier Ariel Henry a renunciar ao cargo. Um conselho de transição foi estabelecido e um novo governo foi formado com Gary Conille como primeiro-ministro interino. Mas bastaram apenas 5 meses para o político ser removido do posto pelos mesmos que o colocaram na função. Alix Didier Fils-Aimé foi escolhido para substituí-lo e em sua posse prometeu trabalhar pela paz e segurança neste conturbado país caribenho devastado pela violência de gangues. Na Bolívia, um grupo de militares tentou tomar a sede do governo em La Paz em junho. Soldados e blindados ocuparam a Praça Murillo, no centro da capital boliviana, onde fica o Palácio Presidencial, e com um tanque tentaram entrar no local. Várias pessoas foram presas, incluindo militares ativos e reformados, entre eles os 3 ex-comandantes das Forças Armadas. Em setembro, as tensões entre o presidente Luiz Arce e seu antigo aliado e ex-presidente Evo Morales levaram apoiadores do líder indígena a iniciar uma marcha pelo país. O governo afirma que Morales está inabilitado, já que a Constituição não permite a reeleição além de 2 mandatos presidenciais consecutivos, embora o ex-chefe de Estado insista que não existe tal proibição. O ano foi marcado por várias eleições na América Latina, como El Salvador, Panamá e outros países. No México, a ex-prefeita da capital, Claudia Sheinbaum, do partido de esquerda Morena, foi eleita como sucessora de seu aliado e mentor, Andrés Manuel López Obrador. A primeira mulher presidente tem como desafio a crescente violência criminal, ligada ao narcotráfico de drogas e gangues de extorsão, em um país em que assassinatos e sequestros ocorrem diariamente e cartéis controlam vastas porções do território. No Uruguai, a esquerda voltou ao poder após 5 anos. Yamandu Arce, pupilo do ícone de esquerda José Pepe Mujica, superou o candidato governista Álvaro Delgado em um segundo turno apertado. Mas, sem dúvidas, a eleição mais marcante em 2024 na América Latina foi a da Venezuela. O presidente Nicolás Maduro foi declarado vencedor pelas autoridades eleitorais e pela justiça. O resultado, no entanto, foi contestado pela oposição, que afirma ter provas de que foi vencedora no pleito. A União Europeia, Estados Unidos e até mesmo aliados, como o Brasil, também se negaram a reconhecer a vitória de Maduro. Edmundo Gonçalves Urrutia, rival do líder chavista nas urnas, teve ordem de prisão ordenada e foi recebido na Espanha, onde pediu asilo político. A proclamada vitória de Maduro também foi contestada nas ruas do país, onde protestos foram organizados. As manifestações deixaram vários mortos, feridos e mais de 2.400 detidos. O posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de não reconhecer a eleição de Maduro foi um novo ponto de atrito entre os antigos aliados. No início do ano, o governo de Caracas anunciou que pretendia anexar como uma província a região de Essequibo, na Guiana. A área é rica em petróleo e objeto de uma centenária disputa territorial entre os países vizinhos. Brasília atuou como mediadora em meio aos temores de um conflito armado. Mas o clima entre Lula e Maduro voltou a esquentar após o governo brasileiro ter vetado a entrada da Venezuela no grupo do BRICS durante uma cúpula em Moscou. O petista tem se distanciado de Caracas e chegou a taxar o governo de Maduro de regime muito desagradável, com viés autoritário. Outros países latino-americanos também tiveram embates ao longo do ano. Em abril, o México rompeu relações diplomáticas com o Equador, depois que a polícia equatoriana invadiu a embaixada mexicana em Quito para prender o ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glass, a quem o governo mexicano havia concedido asilo político horas antes. O esquerdista, contra quem havia sido expedido um mandado de prisão, estava refugiado na representação diplomática desde dezembro. O Equador ainda viveu episódios de grave violência que levaram o presidente Daniel Noboa a declarar que o país vivia um conflito armado interno. A fuga de uma prisão de Adolfo Macias, de 44 anos, conhecido como Fito, líder da temida gangue Los Choneros,
a maior quadrilha de traficantes do país foi o ponto de partida. Em poucos dias, vários episódios de violência foram registrados, como policiais e agentes penitenciários retidos por presos e inúmeros ataques armados. Mas foi a invasão de uma televisão pública na cidade portuária de Guayaquil que deixou o país em alerta. Homens encapuzados e armados invadiram o estúdio e fizeram vários jornalistas e funcionários reféns. Situado entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo, o Equador virou um novo palco para a guerra do tráfico. Em 2024, personalidades históricas nos deixaram. O ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, morreu em um acidente de helicóptero no balneário de Lago Ranco, aos 74 anos. O político foi o primeiro presidente de direita a chegar ao poder por eleição popular após a ditadura de Augusto Pinochet. No Peru, o também ex-presidente Alberto Fujimori morreu aos 86 anos em sua residência em Lima, onde se recuperava de um tratamento contra o câncer de língua. O político de origem japonesa esteve detido por 16 anos em uma prisão para ex-presidentes na capital do país, após ser condenado a 25 anos de prisão por 2 massacres contra civis perpetrados por um esquadrão do exército peruano no início da década de 90. O luto também foi vivido na Argentina, onde Nora Cortinhas, integrante histórica das Mães da Praça de Maio, que desafiou a ditadura argentina e acompanhou as principais lutas pelos direitos humanos, morreu aos 94 anos. Exceto pelas viagens para divulgar sua luta pelo mundo por mais de 4 décadas, Norita nunca faltou às marchas das quintas-feiras ao redor da pirâmide da Praça de Maio. O ano de 2024 foi agitado na Justiça Nacional, atacada diretamente com bombas lançadas contra o Supremo Tribunal Federal, novas investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e uma queda de braço com o bilionário Elon Musk em torno da rede social X, que chegou a ficar suspensa no país por mais de um mês. Inelegível desde 2023, o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrentou novos problemas com a justiça em 2024. Logo em janeiro, a Controladoria Geral da União concluiu que o cartão de vacina contra a Covid-19 foi adulterado, caso em que foi indiciado por associação criminosa e introdução de dados falsos no sistema público. No mês seguinte, Bolsonaro teve o passaporte apreendido após um relatório policial ter revelado que o ex-presidente recebeu de um assessor direto uma minuta de decreto para, segundo as investigações, executar um golpe de Estado. Pouco depois de ser alvo de uma operação da Polícia Federal, o político passou 2 dias na Embaixada da Hungria, em Brasília, mas os advogados negaram que ele tenha se escondido no local para fugir da justiça. Em outro caso célebre, o das joias presenteadas pela Arábia Saudita, o líder de extrema-direita também foi indiciado por lavagem de dinheiro, peculato e associação criminosa. O cerco em torno de Bolsonaro parece se fechar cada vez mais, especialmente após a Polícia Federal ter apontado que o ex-presidente teve plena consciência e participação ativa na tentativa de um possível golpe de Estado em 2022 para impedir a posse de Lula. Ele e outras 36 pessoas foram indiciadas pelos crimes de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Fazem parte do grupo o ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente de Bolsonaro, Walter Braga Neto, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, e outros colaboradores próximos do ex-presidente, como o general da Reserva Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. A investigação considerou que em dezembro de 2022, o plano golpista foi abortado de última hora por falta de apoio institucional do alto comando do Exército. O ex-presidente acusa o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quem considera inimigo político e um ditador, de agir fora da lei para impedir o retorno dele ao poder.
O magistrado também travou um combate contra o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter. A celeuma começou após o CEO da Tesla e da SpaceX ter acusado Moraes de censura e o STF ter ordenado o bloqueio de contas no X a algumas suspeitas de disseminarem desinformação. Em agosto, Musk anunciou o encerramento das operações da plataforma no Brasil e 2 semanas depois, o ministro do STF determinou a suspensão da rede social até que as decisões judiciais da corte fossem cumpridas e as multas aplicadas pagas. Foram 40 dias de bloqueio até o X voltar ao ar, depois de ter derrubado contas e anunciado um representante legal no país. Em novembro, um outro caso de grande repercussão, o ataque à sede do STF, também caiu nas mãos de Alexandre de Moraes. A Polícia Federal investiga como ato terrorista o episódio considerado por muitos suicida. 2 explosões foram registradas em um curto intervalo. Primeiro, um veículo explodiu em um estacionamento próximo ao prédio da Câmara dos Deputados. Depois, o homem lançou da esplanada artefatos explosivos em direção ao prédio do STF, enquanto 2 seguranças tentavam abordá-lo. Em seguida, ele se deitou no chão e detonou outro explosivo, morrendo no episódio. Quase 10 anos depois do rompimento de uma barragem em Mariana, a maior tragédia ambiental da história do Brasil, as empresas Vale e BHP chegaram a um acordo com autoridades nacionais para o pagamento de uma indenização de 170 bilhões de reais. As partes já haviam concordado em 2016 com um plano de indenização de 20 bilhões de reais. Mas novas negociações foram iniciadas por descumprimentos das indenizações, demandas por valores mais altos e lentidão da Justiça na resolução dos litígios. O acordo contempla obrigações passadas e futuras para atender aos atingidos e reparar os danos ambientais causados pelo rompimento da barragem. Na Inglaterra, a BHP enfrenta uma ação coletiva relacionada à tragédia de Mariana, no qual indenizações de até 260 bilhões de reais foram solicitadas para os 620 mil atingidos. Outro caso há anos na Justiça evoluiu em 2024. Rony Lessa e Elcio Queiroz, acusados de serem os executores do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, foram condenados a 78 e 59 anos de prisão, respectivamente. Os 2 fecharam um acordo de delação, cujos termos ainda estão sob sigilo, o que, segundo fontes judiciais, vai fazer com que a pena efetiva seja reduzida. Familiares comemoraram o resultado, mas destacaram que ainda é preciso condenar os mandantes do crime. Um julgamento iniciado em 2015 chegou ao fim neste ano, quando o STF formou maioria e descriminalizou o porte da maconha para o uso pessoal. A mais alta corte do país estabeleceu em até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas de cannabis sativa a quantidade de maconha para ser caracterizada porte para uso pessoal e diferenciar usuários e traficantes. Um caso inédito chamou a atenção das autoridades de segurança do país. Pela primeira vez, um presídio federal de segurança máxima registrou fugas. 2 detentos escaparam de uma penitenciária em Mossoró, Rio Grande do Norte, dando início a uma enorme operação de busca pelos criminosos. Mais de um mês depois da fuga, a dupla foi encontrada no Pará, a cerca de 1,6 mil quilômetros do local da fuga. Em Vinhedo, nos arredores da cidade de São Paulo, uma tragédia. Um avião da Voepaz Linhas Aéreas, que fazia o trajeto entre Cascavel, no Paraná, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na capital, caiu sem deixar sobreviventes. Ao todo, 62 corpos foram resgatados após a queda da aeronave no quintal de uma casa de um condomínio residencial. No Rio de Janeiro, a polícia e o Ministério Público investigam um caso sem precedentes no país. 6 pacientes que receberam um transplante de órgãos testaram positivo para HIV no estado. As autoridades ordenaram a suspensão do laboratório responsável por examinar o material. Sócios e funcionários do estabelecimento foram denunciados e tiveram prisão preventiva solicitada por crimes como associação criminosa, lesão corporal grave e falsidade ideológica.
O ano também foi marcado por eventos climáticos extremos no país. No Rio Grande do Sul, fortes chuvas provocaram enchentes sem precedentes que devastaram a capital Porto Alegre e outras cidades do estado. Ao todo, a catástrofe atingiu 471 municípios, deixando mais de 180 mortes. Por mais de um mês, a população conviveu com os efeitos das fortes chuvas que inundaram rios, destruíram casas, lavouras e criaram um cenário de guerra. O governo federal criou uma Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, com status de ministério, e lançou diversas iniciativas para apoiar a retomada das atividades no estado, como a linha de financiamento de 15 bilhões de reais com juros baixos e a negociação da dívida de créditos rurais. Quem perdeu imóveis, eletrodomésticos e outros objetos com as enchentes teve acesso a um benefício de pouco mais de R$5 mil, com estimativa de alcançar 200 mil famílias, a um custo de R$1,2 bilhão. Uma medida provisória foi lançada estabelecendo o pagamento de um auxílio para tentar preservar empregos, garantindo 2 salários mínimos para 434 mil trabalhadores formais. Mas há críticas de que muita dessa ajuda não tenha chegado ao estado. As chuvas também fizeram vítimas nas regiões metropolitana e serrana do Rio de Janeiro e em São Paulo, onde mais de 3 milhões de moradores de várias partes da maior cidade do país passaram dias sem energia elétrica, criando uma crise política. Ecossistemas como a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado foram duramente atingidos por incêndios ao longo do ano. Somente até outubro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais havia registrado mais de 234 mil focos. As chamas devastaram mais de 22 milhões de hectares entre janeiro e setembro, 150% a mais do que no mesmo período do ano passado, segundo o órgão de monitoramento MAP Biomas. A fumaça dos incêndios atingiu as principais cidades brasileiras, como São Paulo e Brasília. O maior show do mundo em 2024 foi no Rio de Janeiro. A rainha pop Madonna desembarcou na capital fluminense para um show histórico, o encerramento da turnê em que celebrou os 40 anos de carreira da artista. Mais de 1,5 milhão de pessoas se reuniram na praia de Copacabana para assistir quase 2 horas e meia de espetáculo impressionante de cenários, luzes e coreografias. Apesar das polêmicas, o mega show foi uma grande aposta econômica, com autoridades estimando um retorno de quase 300 milhões de reais na economia local. O Rio de Janeiro também foi palco da cúpula do G20, evento que reuniu lideranças das maiores economias mundiais. Entre os representantes estavam o presidente chinês Xi Jinping, o colega francês Emmanuel Macron e o americano Joe Biden, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, entre outros. Durante o evento, Lula lançou oficialmente a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que tem como objetivo acelerar os esforços globais para erradicar essas mazelas consideradas prioridades centrais nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Todos os países membros do grupo consideraram como iniciativa uma vitória emblemática da presidência brasileira do G20. Em 2024, o mundo se divertiu, criou obras de arte e se sensibilizou. A Barbie completou 65 anos e a SpaceX conseguiu um feito espacial e um eclipse solar reluziu na Patagônia. Passar 10 dias vivendo dentro de uma garrafa gigante. Esse foi o objetivo deste artista francês Abraham Poincheva, que instalou o curioso barco no canal de Saint-Denis, em Paris, às portas do Stade de France, uma das sedes emblemáticas dos Jogos Olímpicos. Ao se trancar na garrafa de 6 por 2 metros, o artista procurou questionar tanto a intimidade como o uso do espaço público, em uma época em que muitos partilham a vida nas redes sociais. No Reino Unido, a tradicional corrida dos apaixonados por queijo. Dezenas de pessoas desceram a colina para pegar uma grande peça de Gloucester que pesava entre 3 e 4 quilos. O queijo rolou o morro abaixo em alta velocidade por 180 metros. Não está claro como surgiu o desafio, mas há registros de que a brincadeira remonta a pelo menos 200 anos. A corrida ocorre sempre na última segunda-feira de maio. Na Austrália, um cavalo tentou pegar o trem.
O animal apareceu correndo na plataforma de uma estação ferroviária de Sydney, assustando alguns passageiros. O equino andou de um lado a outro por cerca de 15 minutos até ser finalmente recuperado pelo proprietário. A arte do açúcar. Confeiteiros de todo o mundo se reuniram no Reino Unido para apresentar os variados talentos. Houve até uma réplica a partir de um retrato da falecida Rainha Elizabeth I. Eclipse solar. No extremo sul da América, o fenômeno incomum gerou um anel de fogo na Patagônia Argentina. O espetáculo, que ocorre quando o sol quase desaparece enquanto a lua cruza o caminho, também foi visível da Ilha de Páscoa, no Chile. Barbie comemorou o 65º aniversário. O Design Museum de Londres montou uma exposição mostrando a evolução da boneca mais famosa do mundo desde a criação. A exposição começa com a Barbie número 1, primeiro modelo criado em 1959 pela empresa americana Mattel. Façanha espacial. A SpaceX conseguiu fazer uma manobra espetacular ao resgatar o propulsor do mega foguete Starship após um voo de teste de quase 9 minutos. Uma conquista que pode ser um passo decisivo na reutilização deste tipo pesado de lançador. Agora a gente faz uma pausa e a seguir mais destaques de 2024. No mundo, na economia, nos esportes, com as Olimpíadas e o adeus às celebridades. Voltamos já. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. Vamos. Epa! Pode isso, gente? Se acomodar aqui pra ver jogo em canal duvidoso? Juntou a galera toda em casa, mas ó, cuidado, hein? Podem cortar seu sinal naquele ataque decisivo. Se você não vê em canal oficial, o dinheiro não é repassado pro time. E aí, quem sai perdendo é você, porque vai ficar sem contratação nova. Bora repensar essa caixinha? Deitar com a cabeça tranquila é bom demais. Pirataria não é legal. Após surpreender nas eleições americanas, Donald Trump foi eleito presidente mais uma vez e voltará à Casa Branca em 2025. O resultado pode impactar diretamente os rumos do conflito entre Rússia e Ucrânia, bem como pesar nas guerras de Israel contra os terroristas do Hamas em Gaza e Hezbollah no Líbano. Donald Trump voltará à Casa Branca em janeiro. O republicano conseguiu uma vitória esmagadora nas eleições presidenciais americanas, superando a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris. Embora as pesquisas prevessem um resultado apertado, Trump venceu nos 7 estados mais disputados e é o primeiro republicano a ganhar o voto popular em 20 anos. Ele também passa a controlar as 2 câmaras do Congresso. O ano do magnata foi marcado por batalhas judiciais. Logo em janeiro, Trump foi condenado a pagar 83 milhões de dólares à escritora E. Jean Carroll por difamá-la após ela o acusar de estupro em 2019. Em Nova York, sentou-se no banco dos réus no caso dos pagamentos à ex-atriz pornô Stormy Daniels, sendo considerado culpado em todas as 34 acusações. Foi o primeiro ex-presidente a ser condenado criminalmente. Em uma decisão sem precedentes, a Suprema Corte concluiu que um ex-presidente dispõe de ampla imunidade em relação a processos criminais. A decisão permitiu a Trump escapar de 3 dos 4 processos criminais que enfrentava. A campanha até a Casa Branca foi marcada por atentados. O mais grave ocorreu na Pensilvânia, durante um comício eleitoral. O republicano foi atingido na orelha por um disparo e o serviço secreto o retirou imediatamente do palco.
O atirador e um espectador morreram e 2 pessoas ficaram gravemente feridas. 2 meses depois, próximo à sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, um suspeito foi detido com um fuzil AK-47 e equipamentos de gravação. Uma vez eleito, Trump anunciou nomes de peso para sua equipe na Casa Branca. O bilionário Elon Musk foi escolhido para liderar um departamento focado na eficiência governamental. A eleição de Trump gera expectativas sobre os conflitos no Oriente Médio e no leste europeu. Na campanha, ele prometeu intermediar um acordo entre Rússia e Ucrânia e encerrar o derramamento de sangue no Oriente Médio, sem detalhar planos. A guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza se intensificou e se expandiu na região. Ataques realizados pelo exército israelense mataram lideranças do Hamas e do Hezbollah, apoiados pelo Irã. Em Damasco, um ataque a um edifício anexo à embaixada iraniana resultou na morte de membros da Guarda Revolucionária Iraniana. Israel também eliminou o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, durante um bombardeio em Teherã. Seu substituto, Yahya Sinwar, foi morto poucos meses depois em operação divulgada à imprensa. Em Gaza, não houve cessar-fogo ao longo do ano. As operações aéreas e terrestres israelenses agravaram a fome e escassez de ajuda humanitária no enclave. O Hezbollah, aliado do Hamas, intensificou as hostilidades contra Israel. Em Beirute, o líder Hassan Nasrallah foi morto em um bombardeio israelense. Outros líderes do grupo foram eliminados em operações terrestres no Líbano. Na Europa, o conflito entre Rússia e Ucrânia se arrasta. A Ucrânia lançou um ataque surpresa na fronteira russa em Kursk, mas o avanço foi retalhado por Moscou. Ataques hipersônicos russos e ameaças de bombardeios a países ocidentais aumentaram a tensão. O Papa Francisco se pronunciou em solidariedade aos afetados pelos conflitos. Apesar de problemas de saúde, o líder católico realizou uma viagem histórica a 4 países do Sudeste Asiático e da Oceania. Em agosto, a Organização Mundial da Saúde declarou a Mpox como uma emergência internacional de saúde pública. O ano de 2024 foi marcado também por grandes perdas no mundo artístico e cultural. Quincy Jones, lendário produtor musical, morreu aos 91 anos. No cinema, Donald Sutherland, Maggie Smith e James Earl Jones foram alguns dos nomes que nos deixaram. Na Argentina, uma tragédia envolvendo Liam Payne chocou os fãs da boy band One Direction. O cantor caiu do 3º andar de um hotel e a autópsia revelou o uso de álcool e drogas. A inflação começou a ceder nos Estados Unidos e na eurozona e permitiu que os bancos centrais reduzissem os juros. No Brasil, o movimento foi ao contrário. A taxa básica precisou ser elevada e o dólar ultrapassou os R$ 6 pela primeira vez na história. Em 2024, os Estados Unidos cortaram os juros. Uma medida de impacto no mundo inteiro, tomada após a inflação começar a diminuir. Foi a primeira vez desde 2020 que a autoridade monetária reduziu as taxas. Desde a pandemia, a maior economia do mundo vinha lutando contra a inflação mais alta em décadas. Com os preços sob controle, o Banco Central Europeu também pôde iniciar a redução dos juros. No Brasil, o movimento foi ao contrário. A alta do dólar e as incertezas em torno da inflação levaram o Comitê de Política Monetária do Banco Central a aumentar os juros básicos. Riscos externos e a evolução das despesas governamentais colocaram uma pressão adicional sobre a autoridade monetária. Foi o primeiro aumento da Selic, a taxa básica de juros, em 2 anos. O Banco Central do Brasil estará no centro das atenções dos agentes econômicos em 2025. O atual diretor da política monetária, Gabriel Galípolo, vai assumir a presidência. Roberto Campos Neto encerra o mandato em 31 de dezembro. Mesmo com juros altos, a economia brasileira teve expansão e chegou até a metade de 2024 com crescimento de 2,5% nos 12 meses anteriores. Em 2024, o real perdeu força frente ao dólar. Risco fiscal, inflação persistente no Brasil, juros ainda altos nos Estados Unidos e tensões geopolíticas colaboraram para que a moeda americana tivesse valorização expressiva este ano.
A China voltou a estimular a enfraquecida economia do país. Mas as medidas não convenceram os analistas. O país asiático enfrenta uma crise da dívida no setor imobiliário, acompanhada de um consumo frágil, envelhecimento da população e tensões comerciais com o Ocidente. Na Argentina, a pobreza atingiu 52,9% da população no primeiro semestre de 2024, um aumento em relação ao ano anterior. O governo de Javier Milei enfrentou greve e protestos, em meio a um pacote de ajuste fiscal. O país continua sofrendo com inflação alta e a recessão econômica. No mundo dos investimentos, um ativo brilhou. A cotação do ouro bateu um recorde histórico em outubro. A alta tem a ver com a tensão geopolítica mundial. O ouro é uma espécie de porto seguro para os investidores, considerado um refúgio em tempos de crise. Recorde também para o Bitcoin, que em novembro superou pela primeira vez a marca de $90 mil. A disparada foi impulsionada pelo retorno de Donald Trump à Casa Branca. O republicano prometeu converter os Estados Unidos na capital das criptomoedas. E por falar em Trump, investidores no mundo inteiro aguardam com expectativa o início do governo, em janeiro de 2025. O republicano promete implementar uma série de medidas que podem impactar o câmbio, a inflação e os juros. Possíveis medidas protecionistas, preocupações com tarifas e guerra comercial levam analistas a projetarem enormes desafios econômicos globais em 2025. A vitória de Trump nas eleições levou as bolsas nos Estados Unidos a novos recordes. Entre tantas empresas listadas no mercado americano, uma chamou a atenção: a Nvidia. A gigante dos semicondutores superou em novembro a Apple como a companhia mais valiosa do mundo. O valor de mercado, calculado com base no preço das ações, chegou a 3,43 trilhões de dólares. A alta foi de quase 900% desde o fim de 2022. O forte desempenho é mais um indicativo da corrida pela inteligência artificial generativa, impulsionada pelos mercados. Já para outra gigante, o Google, 2024 não foi um bom ano. A companhia enfrentou um segundo grande julgamento em menos de um ano, acusado pelo governo americano de dominar o mercado da publicidade digital e sufocar a concorrência. No sobe e desce do mundo corporativo, a Tesla brilhou e passou a valer mais de $1 trilhão. A companhia, cujo fundador Elon Musk apoiou economicamente a campanha de Donald Trump, teve forte alta nas ações após a vitória do republicano. Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 foram um sucesso, com estrelas do esporte brilhando e as atletas brasileiras mostrando a força feminina, garantindo as 3 medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil. Na seleção brasileira, mudança no comando e futebol abaixo do esperado, enquanto a rival argentina segue conquistando títulos. Em 2024, Paris se tornou a capital do esporte mundial. Após anos de expectativa e preparação, a Cidade Luz recebeu a 33ª edição dos Jogos Olímpicos. A cerimônia de abertura foi inovadora, com as delegações desfilando em barcos ao longo do Rio Sena. A pira olímpica, em um balão de ar quente e com uma chama 100% elétrica, foi um destaque à parte. Com um total de 20 medalhas, o Brasil terminou na 20ª posição do ranking final, que teve Estados Unidos, China e Japão no top 3, respectivamente. O desempenho brasileiro em muito se deve às mulheres. Pela primeira vez na história olímpica do país, elas foram maioria na delegação do time Brasil e conquistaram mais medalhas do que os homens. Os 3 ouros em Paris vieram delas: Beatriz Souza no judô, Rebeca Andrade no solo da ginástica artística e Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia. A capital francesa também foi palco da consagração de estrelas de peso do esporte, como a ginasta americana Simone Biles, o judoca francês Teddy Riner e o lutador de wrestling cubano Mijaín Lopes. Polêmicas marcaram os jogos, principalmente no boxe feminino.
As atletas Imani Khalif, da Argélia, e Lin Yuting, de Taiwan, foram acusadas pela Associação Internacional de Boxe de terem apresentado cromossomos masculinos em testes realizados antes da competição. O Comitê Olímpico Internacional negou qualquer polêmica e manteve as boxeadoras. As duas saíram de Paris com medalhas de ouro, a argelina na categoria até 66 quilos e a taiwanesa até 57 quilos. Nos Jogos Paralímpicos, a participação brasileira foi a melhor da história. Pela primeira vez, o Brasil ficou no top 5 do ranking, com 89 pódios conquistados, sendo 25 medalhas de ouro, um novo recorde. A China foi a grande campeã, seguida pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos. No futebol, a seleção brasileira viveu um ano bastante conturbado. O técnico Fernando Diniz foi demitido logo na primeira semana de 2024, poucos dias depois de Carlo Ancelotti ter renovado o contrato com o Real Madrid. Por meses, os brasileiros viveram a expectativa de ver o italiano comandando a Canarinho, já que a CBF havia anunciado que tinha um acordo com o treinador. O jeito foi encontrar uma solução dentro de casa. Dorival Júnior foi o nome escolhido para o ciclo da Copa do Mundo de 2026. Mas o desempenho até o momento está abaixo do esperado. O time não convenceu em campo e ocupa a 5ª posição das eliminatórias sul-americanas, 7 pontos atrás da líder Argentina. Diferente do Brasil, os hermanos vivem uma grande fase. Depois de conquistar a Copa do Mundo de 2022 no Catar, a Albiceleste se sagrou campeã da Copa América realizada nos Estados Unidos. Ao final do torneio, uma polêmica. Em um vídeo transmitido ao vivo durante a comemoração do título, jogadores da seleção argentina foram flagrados puxando um canto com termos racistas que faziam referência à origem de alguns jogadores franceses, além de conter insultos homofóbicos. O racismo também mostrou a cara na Espanha. O atacante Vinícius Júnior foi por diversas vezes ofendido em campo e fora dele. O caso levou alguns torcedores rivais a serem presos e condenados. A ligação entre futebol e as páginas policiais teve ainda outros capítulos. No Brasil, o ex-atacante Robinho foi preso após a justiça entender que a condenação por estupro na Itália deveria ser cumprida em território nacional. Daniel Alves também foi envolvido em um caso de estupro. O jogador pagou uma fiança de 1 milhão de euros, teve seu passaporte retido e o caso segue na justiça com apelações da defesa e do Ministério Público. O prêmio Bola de Ouro foi uma das maiores polêmicas do ano. Vinícius Júnior, apontado como favorito, ficou em segundo lugar, superado pelo espanhol Rodri, do Manchester City. A conquista da Eurocopa pela Fúria parece ter pesado mais entre os jurados da premiação do que a Liga dos Campeões, vencida pelo Real Madrid, onde o brasileiro foi protagonista. O ano também foi de perdas no esporte. Zagallo, ícone do futebol brasileiro, faleceu aos 92 anos. Conhecido como Velho Lobo, ele foi bicampeão do mundo como jogador, conquistou o tri como técnico e foi campeão pela 4ª vez como coordenador da seleção brasileira. Outro nome que nos deixou foi Franz Beckenbauer, lenda do futebol alemão. Beckenbauer marcou época como jogador e técnico da Alemanha Ocidental, sagrando-se campeão do mundo nas duas funções e deixando um legado inestimável para o futebol. Também perdemos Sven-Göran Eriksson, técnico sueco de grande relevância que brilhou à frente de grandes clubes europeus e da seleção inglesa. Na final da Libertadores, o Botafogo escreveu uma das páginas mais gloriosas de sua história. Em uma partida digna de cinema, o time enfrentou o Atlético Mineiro em Buenos Aires e conquistou o título inédito ao vencer por 3-1. Logo no primeiro minuto, o alvinegro teve um jogador expulso, mas mostrou uma garra incrível em campo. Mesmo com 1 a menos, durante quase todo o jogo, o Botafogo se superou e dominou a partida, garantindo a Taça da Glória Eterna. Um feito que ficará para sempre na memória do futebol sul-americano.
O ano foi de despedida no mundo das artes. No Brasil, Silvio Santos, um dos maiores comunicadores do país, deu adeus às colegas de auditório. Um legado de mais de 60 anos na comunicação brasileira. O mundo das artes sofreu perdas significativas em 2024. Em março, os fãs de mangá ficaram chocados com a notícia da morte de Akira Toriyama, criador dos sucessos Dr. Slump e Dragon Ball. O japonês de 68 anos morreu devido a um hematoma subdural agudo. Em abril, o mundo da literatura despediu-se de Paul Auster. O prolífero romancista americano morreu aos 77 anos devido a complicações de um câncer de pulmão, deixando mais de 30 obras. Os amantes da literatura ainda lamentaram o falecimento da contista canadense e vencedora do Prêmio Nobel de 2013, Alice Munro, aos 92 anos. Também morreu o escritor chileno Antônio Skármeta, autor do famoso romance Burning Patience, transformado em filme sob o título O Carteiro e o Poeta. No campo da música, Sérgio Mendes disse adeus a uma carreira brilhante. Um músico e pianista brasileiro que gravou mais de 35 discos e ajudou a exportar a bossa nova para o mundo, morreu aos 83 anos em Londres. Por sua vez, a França lamentou o desaparecimento da cantora Françoise Hardy, um dos últimos ícones dos anos 60. Em Cuba, o grito foi por Manuel Garillo, trompetista do projeto musical Buena Vista Social Club, enquanto os Estados Unidos se despediram da lenda Quincy Jones, trompetista, compositor e produtor. Uma das mortes mais chocantes foi de Liam Payne. O ex-vocalista britânico do grupo One Direction, de 31 anos, morreu em novembro após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. A autópsia determinou que o músico consumiu álcool, cocaína e antidepressivo antes de despencar da varanda. No cinema também houve perdas. O canadense Donald Sutherland, memorável em Casa Nova de Fellini, e o presidente Snow em Jogos Vorazes, morreu aos 88 anos. Alain Delon, herói de O Leopardo e O Samurai e ícone do cinema francês, faleceu aos 88 anos devido a um linfoma. Nos Estados Unidos, a despedida foi para Shannon Doherty, atriz muito popular pelas séries americanas Beverly Hills e Charmed. Doherty morreu aos 53 anos devido ao câncer. O mundo se despediu aos 89 anos de Maggie Smith. A premiada atriz britânica ganhou fama mundial como a sarcástica avó aristocrática de Downton Abbey e a professora Minerva McGonagall da saga Harry Potter, entre dezenas de outros papéis que conquistaram para ela o coração de milhares de pessoas de todas as idades. No Brasil, um dos momentos de maiores consternação foi a morte do apresentador e empresário Silvio Santos, aos 93 anos. O dono dos domingos na TV brasileira morreu em decorrência de uma broncopneumonia após uma infecção por influenza, encerrando uma carreira de cerca de 65 anos. O Brasil também se despediu de Ney Latorraca. O ator morreu aos 80 anos no dia 26 de dezembro, vítima de um câncer de próstata. Ney foi um dos maiores atores da história da dramaturgia brasileira, com papéis icônicos na TV, no teatro e no cinema. E 2024 está chegando ao fim. Como a gente viu, o ano foi desafiador, mas que a gente tire das situações difíceis, Andréia, o aprendizado. É isso, Tiago. Tudo que passamos, sejam coisas boas ou ruins, servem para nos fortalecer. E a gente, claro, agradece a você que esteve conosco durante todo esse ano e contamos, claro, com a sua audiência em 2025, que, tá só começando. Afinal, aqui na Pix TV... é conteúdo todo dia.